Este é o Clube Militar. Hoje vamos ver a segunda parte do diário do tenente Ítalo Diogo Tavares, que lutou na Segunda Guerra Mundial pelo Exército Brasileiro. Não esqueça de dar o like, comentar e se inscrever no canal. Vamos ao que interessa agora. Roma, 15 de agosto de 44. Fui hoje à cidade de Roma. Gasta-se 2 horas e meia de viagem em caminhão. Fomos 26 oficiais. Durante a viagem passamos por várias cidades semidestruídas. Grosseto, Civitavecchia e outras. Civitavecchia está completamente destruída. Há apenas alguns prédios ainda de pé. A população toda abandonou a cidade. A estrada de ferro é um montão de destroços. Lá se vê vagões destruídos. As pontes foram todas dinamitadas. O que há de bom aqui na Itália são as estradas de rodagem. São largas e bem asfaltadas, sendo que elas correm ao longo de quase toda a Itália. Chegamos a Roma e saltamos no Vaticano. É um território neutro, todo cercado de muros. Fica bem no centro de Roma. Entramos na Praça de São Pedro. É uma coisa imponente. Mais de 100 colunas de cada lado. Há na praça mais de 200 estátuas. No centro há um chafariz. Pouco além se vê a Catedral de São Pedro, a maior do mundo, cuja construção se iniciou no século XV. A igreja é a mais comprida do mundo. Há marcado no chão, ao longo da mesma, o comprimento das mais importantes catedrais do mundo. A segunda em tamanho é uma Catedral de Londres. Dos lados há os altares, cada um mais belo. As pinturas são todas de Michelangelo. O primeiro altar é da paixão e morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. Representa a escultura a Virgem Mãe tendo ao braço seu santo filho. É um quadro belíssimo. Vê-se até as lágrimas caindo dos olhos da Senhora. Nos outros altares há pinturas em mosaico que são uma preciosidade. O monumento aos papas falecidos são todos muito bonitos. Alguns têm de um lado uma moça com uma criança nos braços e rodeada de outras tantas. Representa a caridade. De um outro lado, outra com uma espada na mão, que representa a justiça. Um dos mausoléus é muito bonito. Representa a morte saindo debaixo de um manto, com uma ampulheta nas mãos. Representa o seguinte pensamento: já é tempo. A cúpula da igreja tem mais de 100 metros de altura, e de lá de cima se vê toda a cidade de Roma. No centro, há o túmulo de São Pedro. Dizem que quando estas correntes foram colocadas uma junto à outra, se uniram. E realmente as duas correntes diferentes acham-se ligadas. Há também a espada que feriu Nosso Senhor Jesus Cristo, do lado. Depois fomos ao monumento de Vítor Emanuel, onde encontra o túmulo do soldado desconhecido. Na Praça de Veneza, é que Mussolini fazia discurso aos fascistas. Fomos ao Coliseu, que é muito lindo, e ao Templo de Vesta. Tarquínia, 17 de agosto de 44. Hoje fomos avisados que amanhã nos deslocaremos para um local a 30 quilômetros da linha de frente. Há 25 dias os alemães ainda lá se encontram. Deve haver por lá grande quantidade de minas, representando isso grande perigo para nós. Disseram-nos também que a estrada por onde vamos está minada, havendo somente o local para a passagem do caminhão. Já recebemos nosso material. Uma carabina calibre 30 de 15 tiros, semiautomática. Os soldados foram armados com fuzil calibre 30 Springfield. Os pelotões de fuzileiros são dotados de fuzis metralhadoras Browning calibre 30. O pelotão de petrechos tem agora grande poder de fogo, pois tem 3 morteiros 60, 2 metralhadoras .30, outra .50. Há ainda na companhia 3 bazucas. Livorno, 19 de agosto de 44. Ontem fizemos a viagem para a frente. A parte da manhã foi destinada a preparativos de embarque. Desmanchamos as barracas, limpamos o local de acampamento e nos preparamos para o embarque. Às 19 horas nós entramos nos nossos caminhões. Era um caminhão de 8 rodas mais um reboque. Fomos no caminhão eu e mais 22 homens, cada uma levando seu saco, sua mochila e mais armamento. Os caminhões iam superlotados. Ainda por cima, na hora do embarque, caiu uma chuvarada que nos deixou completamente alagados. O nosso caminhão, por cúmulo do azar, não tinha a cobertura, tendo nós que enfrentar a tormenta. Organizado o comboio, partimos com destino à linha de frente. Foram quase 200 quilômetros de viagem. Felizmente as estradas na Itália são muito boas, o que melhorou em grande parte a viagem. Saímos, como disse, às 19 horas e chegamos às 6 horas. Esta demora deveu-se ao desastre que houve no caminho. O caminhão que veio pouco à nossa frente era dirigido por um motorista que nunca tinha dirigido um caminhão. Além disso, dizem que ele bebeu um pouco. Pois bem, tal caminhão vinha zigue-zagueando na estrada, mostrando a todos a imperícia do motorista.
Todos nós sentimos a aproximação de um desastre. O carro passava raspando as árvores. Eram mais ou menos 23 horas. Eu, já cansado, cochilava quando fui acordado pelo motorista que me disse: "Tenente, um caminhão virou." O nosso carro se aproximou do local. Espetáculo horripilante. O caminhão havia saído da estrada e caído num barranco de uns 5 metros de profundidade. No cair, ele havia virado. Ao chegarmos, vimos ele com as rodas para o ar. Gritarias, súplicas angustiosas. Saltamos todos e fomos levantar o caminhão, que imprensava alguns homens. Enfim, todos foram retirados e ali mesmo, na frente do meu caminhão, foram feitos os curativos de primeira urgência. Morreu no mesmo instante o motorista, ficando gravemente feridos vários homens. O tenente Pinheiro, meu colega de turma, feriu-se na perna, porém o ferimento foi pequeno. Enfim, depois que os feridos foram conduzidos para o hospital, partimos. Deste momento em diante, não dormi mais, com a atenção voltada para a estrada. Tinha receio que o motorista cochilasse e fôssemos para fora da estrada. Além disso, o freio do pé do nosso carro não funcionava. Enfim, chegamos ao local do nosso acampamento na província de Livorno, perto da cidade de Vada. Na viagem, passamos por diversas cidades italianas. Grosseto é uma das mais importantes. Pela manhã nos esperava um acontecimento importante. Nossa companhia foi escalada para prestar uma guarda de honra. Da minha companhia foi um pelotão e eu como oficial. Foi constituída uma companhia com homens de todo o regimento. Deslocamo-nos para um campo perto da cidade. Aí formamos em linhas de pelotões. Estávamos à espera da visita do ministro Churchill. Ao meio-dia e poucos minutos chegou o grande homem. Acompanhava-o o general Clark, chefe do 5º Exército, ao qual pertencemos há algum tempo. Passou o ministro em revista às tropas. Tive-o 2 passos de mim. Olhei-lhe nos olhos. Depois de falar às tropas que se achavam ali em forma, ele foi-se a passar em revista as outras tropas de outras frentes. Livorno, 20 de agosto de 44. Hoje, domingo, fui dar um passeio com alguns homens do meu pelotão. Saímos às 9 horas do acampamento. Fomos andando com o objetivo de chegar à praia. Demos uma grande volta, passamos por vários acampamentos, enfim, chegamos à cidade de Vada. Na Praça de Garibaldi e na Praça de São Leopoldo estivemos. É uma igreja modesta, porém linda em sua simplicidade. Assisti à missa, a primeira que me foi dado ver rezada em italiano. O padre fez um sermão do qual não capisco niente. Depois fomos para a praia. Tiramos a roupa ali mesmo e caímos na água. Foi um banho delicioso. Depois andei de barco bem umas 2 horas. Finalmente, às 14 horas, regressamos ao acampamento, depois de beber um pouco de vinho na cidade. À tarde saí novamente com alguns homens. Fomos desta vez para outra direção completamente diferente. Depois de andarmos muito, de vermos um depósito de munição italiano, onde milhares de granadas se acham abandonadas, chegamos a uma casa, onde um casal de velhos nos ofereceu um bom vinho. Conversamos. Ele nos disse das maldades feitas pelos alemães e da miséria do povo italiano, coisas que muito a conhecemos. Disse-nos o velho, que aliás esteve na outra guerra, que esta terminará dentro de um mês. Acho, porém, muito otimismo dele, mas acredito que no dia de Natal estarei no seio da minha família. O velhinho prometeu-nos todo o vinho que há em sua casa se a guerra terminar em um mês. Livorno, 21 de agosto de 44. Recebemos hoje um tenente americano, o tenente Taylor, que vai ser o orientador da nossa companhia. Ele verificou o preparo de nossa tropa, tanto técnico quanto físico. Creio que ficou satisfeito. Ele não fala nada de português, sendo difícil um entendimento mútuo. Depois, à tarde, fomos visitar o seu regimento, que estava de viagem para o front. O pessoal é muito alegre e brincalhão. O tal tenente vai ficar 2 semanas conosco, fim da qual nós seremos transportados para a linha de frente. À tarde, sai de jeep com o capitão e tenente Sinésio. Dirigi o jeep cerca de 10 quilômetros. Fiquei muito contente porque foi a primeira vez que dirigi um automóvel. Regressaram hoje Gavita, onde tinham ido fazer um estágio, os tenentes Copérnico e Salles. Livorno, 22 de agosto de 44. Passamos o dia inteiro no campo tendo instrução. Dentro de 3 semanas estaremos na frente de combate e é preciso que não façamos feio junto a OEs americanos. À tarde fui passear de jeep. Fui até a cidade de Assina, que fica próximo a Vada. Logo adiante vem Piombino, outra cidade pequena. É bom lembrar que estamos acampados no meio de um parreiral. Nós comemos uvas do dia à noite. Quando eu chegar no Rio, ninguém acreditará que eu comia uva o dia todo.
As uvas brancas, pretas e roxas. Há em quantidade. Moscatel também se encontra muito. Os pêssegos são outra fruta que há em grande quantidade. Livorno, 23 de agosto de 44. Passamos a manhã dando a montagem e desmontagem das armas da companhia. A parte da tarde foi para a limpeza do material e posições do atirador. Livorno, 24 de agosto de 44. Pela manhã tivemos tiro de estande improvisado. À tarde houve a limpeza do armamento. Tenho me esquecido de falar alguma coisa sobre os aspirantes da reserva que vieram conosco. Poucos dias antes do nosso embarque, quando eu estava de oficial do dia, se apresentaram no nosso regimento os 2 aspirantes que haviam sido transferidos do depósito da Força Expedicionária Brasileira. Os aspirantes em questão fizeram um curso de poucos meses em Niterói. Nunca, durante o curso, foram ao campo. Resumindo, oficial da reserva de 2ª classe. Os ditos cujos reservistas pediram ao general Zenóbio para fazerem parte da Força Expedicionária. Pois bem, um mês depois de terem saído do grande show, foram para o depósito, onde comandavam companhia. Calcula só se isto é possível. Pois bem, foram transferidos para o 6º e 7º companhia. São 2 camaradas nojentos. Um deles é mentiroso de marca, o outro de uma estupidez extrema. Este tal fugia com o pelotão para o mato para não dar instruções, pois para isso não tinha competência. Todos os outros oficiais estavam cansados de aturá-los. Atualmente um está no depósito e o outro continua no 7º, dando dor de cabeça ao capitão. Um deles disse que veio com espírito aventureiro. Ambos disseram ao general Zé que viriam mesmo que fosse de graça. Acredite se quiser. Enfim, eles da reserva vieram para a 6ª companhia e foram logo classificados nas companhias, enquanto que nós da ativa tivemos que fazer um estágio de 2 meses. Infelizmente, por cima há muito estrume. Continua a ser considerado tal o capitão Treponema, um nojento, asqueroso. Aqui, quando quer dizer que a coisa está feia, disse que a cobra vai fumar. Ontem houve outro show. Nós andamos cerca de 1 quilômetro para cantar Deus Salve a América. Houve uma sessão de coices e berros. Coronel Legadas rompa a marcha 1212. Depois explico do que se trata. Obrigado por ter assistido ao Clube Militar. Não esqueça do like e até o próximo vídeo.